E olha, cada vez mais gente tem optado pelo trabalho em casa ou tem sido orientado a trabalhar de casa por conta dessa pandemia para reduzir a aglomeração de pessoas nos ambientes de trabalho. O novo modelo pode ser vantajoso para a empresa e também para o funcionário, mas é preciso estar atento à saúde e a outras tendências do mercado. Desde o início da pandemia, a empresa onde o Dalton trabalha deu a ele a opção de realizar as atividades de casa mesmo. A gente adotou uma política que para aquelas pessoas que podem trabalhar de home office, estão trabalhando, e aí essas pessoas do home office conseguem dar os apoios aos colegas que precisam de fato estar em campo. Trabalhar em casa é a nova realidade de muita gente, que até poucos meses saía todos os dias de casa rumo ao trabalho. O home office é uma modalidade de trabalho que já vinha crescendo há algum tempo, mesmo antes da pandemia. Segundo o IBGE, entre 2017 e 2018, o número de pessoas trabalhando em casa ou em espaços compartilhados subiu mais de 20%. Agora que a indicação dos profissionais de saúde é sair de casa o mínimo possível, será que essa tendência deve se manter? Essa especialista em gestão de pessoas acredita que não. Existem algumas atividades que sim, que podem ser trabalhadas em home office, desde que tenham as pessoas com perfil adequado para esse home office. Área de criação, área que não precisa de uma integração com outras pessoas. Caso contrário, eu acredito que ainda o envolvimento junto, em equipe, no trabalho, nessa questão corporal, eu ainda acredito que essa ainda seja a tendência. Quem pode trabalhar em casa precisa se preocupar também com a saúde. Esse médico explica que ficar muito tempo sentado pode prejudicar a circulação e até gerar coágulos no sangue. Pode desprender e ir para o pulmão e causar uma condição gravíssima, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Então, a cada 20 a 30 minutos, levanta, vai dar uma andada, tá? E se tiver que ficar um pouco mais sentado, parado, fazer movimento com os pés, como se fosse um movimento de pedalar, um movimento como se fosse uma máquina de costura, alguma coisa parecida, mas nós temos que movimentar. O André, que é professor, teve problemas na coluna e investiu em uma cadeira melhor. Eu precisei buscar um fisioterapeuta que me ajudasse nesse sentido. Além disso, eu precisei buscar também um suporte para o computador, para que eu ficasse, com a tela do computador na altura aqui da minha visão. Pois é, tem todas essas recomendações. Se não termina o dia, você está doendo as costas, doendo os olhos, com inchaço nas pernas, porque ficou muito tempo sentado. Mas olha, tem uma outra situação. A gente mostrou o pessoal que está trabalhando, orientações para quem está trabalhando e para quem perdeu o emprego. A pandemia fez muitas empresas fecharem as portas, reduzindo o número de funcionários. E aí, quem ficou desempregado se sente meio perdido. É possível voltar ao mercado de trabalho? É sim. E para saber como se destacar e se preparar bem para esse retorno, a gente conversa com a Ana Paula Reba, que está com a especialista nesse assunto, né, Ana? É isso mesmo, Josielma. A gente vai conversar com a Fran Albuquerque, que é especialista em gestão de pessoas. Bom dia, Fran. Obrigada pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Eu gostaria que você falasse, então, quais as suas primeiras dicas aí para conseguir uma colocação no mercado de trabalho agora, nesse período tão difícil dessa pandemia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a quem está à disposição do mercado de trabalho tem duas opções. Uma é explorar os seus talentos, pôr em prática os seus conhecimentos e sair da realidade desempregado e passar a ser empreendedor, O que você fazia no seu emprego anterior? Você trabalhava numa panificadora, por exemplo? Você aprendeu a fazer bolos lá? Faça bolo e passe a vender na sua casa. Uma outra opção é aquelas pessoas que de repente não se acham no momento preparadas ou desafiadas a empreender, é se profissionalizar mesmo para voltar ao mercado de trabalho de forma mais assertiva. E aí temos cursos profissionalizantes online, gratuitos. Se Deus quiser, em breve voltaremos aí aos presenciais também, Então tem essas opções. Hoje, quais as áreas onde ainda é possível encontrar vagas de emprego? Olha, a área de departamento de pessoal é uma área que abre portas mesmo, porque os escritórios de contabilidade estão na ativa normalmente.
é uma categoria que não parou em momento algum. E agora, com essas medidas provisórias, com tantas novidades aí nesse período de pandemia, há uma necessidade de um conhecimento mais apurado nessa área. Portanto, aí o desafio às pessoas que querem se recolocar ao mercado de trabalho nesse período tão delicado, adquirir o máximo de conhecimento, e a área de departamento pessoal é uma ótima oportunidade, tem sempre vagas. Bom, o IBGE mostrou que no primeiro trimestre desse ano, 80 mil pessoas ficaram desocupadas aqui no estado do Tocantins. Esse número é bem maior do que no ano passado. São 11 mil pessoas a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. Então, você comentou aí o que as pessoas poderiam fazer agora nesse período, né? Quem está desempregado, quem está desocupado. Você falou da questão dos cursos online. É possível encontrar cursos gratuitos? Sim, sim, é possível. Principalmente nesse cenário, muitos profissionais se disponibilizaram a gravar bastante conteúdo nesse sentido, né? Eu, por exemplo, tenho disponibilizado alguns e mais futuramente. Então tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo enriquecedor que venha mesmo de encontro com essa necessidade, porque agora não temos mais a desculpa porque não temos tempo, né? Temos tempo de sobra. Então é usufruirmos, aproveitarmos esse tempo para enriquecer mesmo o nosso intelecto, né? As nossas condições aí intelectuais nesse sentido, adquirir conhecimento e nos preparar para o retorno. Por isso, o hábito da leitura é importante também, né? Muito para quem não importante. tem esse hábito, às vezes quem não gosta de ler, quem sabe agora é o momento, né? De experimentar isso. Exatamente, exatamente. E esse é um ponto muito importante, Ana Paula, porque nesse período é muito comum as nossas emoções estarem mais afloradas. Portanto, a importância de ocupar as nossas mentes com algo que venha nos agregar valor, com algo que venha a somar, a nos tirar desse cenário tão desafiador. Então, ocupar as nossas mentes com conhecimento. Conhecimento nunca é demais, só nos faz bem, né? E a gente percebe aí, gente, inclusive, muitas pessoas com cursos superiores, né, com graduações que estão desempregadas, né? E aí vale a primeira dica que você deu dessas pessoas aí pensarem no que elas podem fazer, né? Quais os talentos delas, né? Exatamente. Para elas desenvolverem alguma função em casa mesmo, né? Exatamente. Um trabalho, um dom, talvez um hobby da pessoa pode agora, nesse período, se tornar um trabalho, né? Exatamente. E o fator agregar valor. Esse cenário nos serviu de grande aprendizado no quesito não só entregar um produto ou serviço, entregar um fator agregador de valor às pessoas, para atrair a atenção do cliente e fidelizá-lo. Portanto, irmos muito mais além, entregar algo a mais, nos reinventarmos mesmo nesse sentido, né? A inovação é uma palavra que tem sido muito intensificada nesse período. Quais as suas dicas de especialista para preparar um novo currículo agora, neste período da pandemia? Como deve ser o currículo ideal? O currículo ideal é ser objetivo, fiel, né, aos seus conhecimentos, às experiências que você teve de uma maneira geral. Não vamos aqui especificar um layout, mas se tratando da essência de um currículo que poderá ser validado e te ajudar a regressar ao mercado de trabalho. É ser fiel às informações que estão ali. Contato, né, número de telefone, colocar número de telefone ali que estejam ativos, né, as experiências adquiridas, conhecimentos, e aí já adquire novos conhecimentos para enriquecer o seu currículo nesse sentido. Se a pessoa foi demitida e agora vai fazer um novo currículo e essa informação deve constar ali, essa demissão ou não? Como é que Sim, que você não recomenda? o motivo de demissão, mas o período que ela esteve nessa empresa. Passou 6 meses na empresa X? Empresa X, do período X a Y, desenvolvia as seguintes atividades. E aí explana dessa forma no currículo. E colocar no currículo que a pessoa sabe fazer de melhor. Exato, exatamente. Reforçar Focar essa exatamente nisso, no que a pessoa sabe fazer de melhor. Tá. Como que a senhora orienta o empregador sobre quem deve ficar empregado? Então agora é uma pergunta focada para o patrão, para o empregador. Se ele tiver que selecionar, se ele tiver que escolher, infelizmente, entre os colaboradores dele,
Qual a sua dica? Olha, sabemos que o cenário é muito desafiador. É claro que aquelas empresas que puderem ao máximo manter a sua equipe e evitar mesmo demissões, seria o ideal. Porque estamos num momento que quanto mais mãos para ajudar, melhor. Quanto mais cabecinhas pensantes, melhor, para montarem a melhor estratégia. No entanto, sabemos que infelizmente tem aquelas empresas que terão mesmo que demitir alguns colaboradores. Então, nesse sentido, é fazer uma reunião, levar em consideração tanto o conhecimento técnico dessa equipe, quanto a preparação emocional, porque a retomada das atividades temos que levar em consideração a questão emocional, a questão da ansiedade. Será necessário dar algum treinamento a essa equipe para estruturá-la a essa retomada? Então, esses são os pontos que eu considero muito importantes com relação a esse cenário. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Bom que Dia agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Jacielma, com você. Obrigada, Ana, pelas informações. Obrigada, consultora, por ter participado aqui com a gente também.